Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM e todos aqueles que nos acompanham através das nossas lives, né? É sempre uma alegria, é sempre uma honra nós estarmos aqui e podermos, né, juntamente com todos vocês que nos acompanham, crescermos nesses valores tão necessários, né, nos nossos dias, que é o Evangelho de Jesus. O Evangelho na sua questão ciência, na sua questão moralidade. Então, a nossa intenção é sempre, né, trazermos esses valores para que todos nós, como irmãos, como uma grande família, possamos fazer, né, o nosso melhor. A gente sempre lembra, estamos abertos a sugestões, questionamentos, dúvidas. Existem os canais, né, da própria mídia, existem os telefones da rádio também. Então, muitas vezes, aquilo que é dúvida para nós, né, para cada um de nós, pode ser que seja para muitos que nos ouvem. Então, é sempre importante, eu acho, nós termos esse canal aberto, né, e termos também essa liberdade. Se nós não soubermos, nós vamos buscar nos livros, né, que nem diz o outro, e a gente, na medida do possível, a gente vai trazer. Porque o cara que entende um pouco mais do que nós, ele disse, não tem nada de escondido que não venha a ser revelado. Quem procura acha, né? Quem bate, a porta se abre. Então, por isso dessa grande, né, oportunidade que a gente tem de verdadeiramente acreditarmos e insistirmos, né, nos nossos propósitos. E se buscarmos, com certeza vamos encontrar, né, a resposta para tudo isso. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. É isso aí. Um dia de cada vez, experimentando as oportunidades que esse dia nos oferece como forma de aprendizado, né? Realmente, quem procura acha. Ah, mas eu não consigo, eu estou procurando. Às vezes a gente está procurando de forma errada, né? A gente está, né, tá querendo achar o que a gente quer, não o que é. Então, muitas vezes a gente resiste ao entendimento. Mas um dos primeiros passos é ter a mente aberta, né? Se despir dos preconceitos que a gente acumula para poder olhar para o que é novo e porque é diferente, inclusive, de uma outra forma, de uma forma de tentar compreender. Esse que é a palavra, né? Compreensão. Porque tem coisas que são óbvias da gente falar, mas às vezes o óbvio também precisa ser dito, né? A minha compreensão da vida, ela está estritamente baseada na minha experiência. Eu não consigo saber mais do que eu experimentei. E o experimentar também é o conhecimento, né? Obviamente. Mas por isso que somos diferentes, porque cada um tem a sua experiência, cada um concebe a vida de um jeito, e muitos pontos a gente converge, anda junto, em outros a gente vai por caminhos opostos. Mas sair apenas da minha experiência. O mundo não é aquilo que eu vivi. O mundo é muito maior do que isso. O mundo não é o que eu acho que ele é. É muito maior do que isso. E estar aberto para isso é o primeiro passo para começar a transformar aqui dentro. Porque senão eu quero que fora seja igual e na verdade é o contrário. É dentro que tem que ser aberto, transformado, ampliado para poder não é nem conectar, é compreender realmente, compreender o que está acontecendo e não nessa esfera, é nessa esfera, compreendendo para cima o que tem acima de nós, o que tem no nosso, o que está ampliado, é que a gente consegue entender o que está nesse lugarzinho que a gente está, né? Inclusive a nós mesmos. Principalmente nesses nossos tempos, né? Tempos que a informação ela se tornou tão fácil que muitas vezes ela é banalizada. Então, quando nós falamos, né, quando Jesus disse construir o reino de Deus, é aquilo que tu vinha dizendo, né? É tu ter uma estrutura dentro de ti que verdadeiramente te posiciona, que te coloca, né, ah, amando,
daquilo que tu é e não sujeito àquilo que está ali fora, né? Exemplos. Então, outro dia eu vi era tipo um e-mail, não, um vídeo. Aí os caras dizendo que não é 8 horas que tu tem que dormir. Tu tem que dormir mais, menos, uns dizem menos, outros mais. Aí agora se abriu uma polêmica também, né? Tem polêmica para tudo que é lado. Comer carne ou não comer carne. Fazer isso ou fazer aquilo. Comer carne. Uns dizem, não, tu viu, ela fez um depoimento lá, ela estava ficando abobada. Sim, bem isso aí, cara. Né? E aí voltou a comer carne e agora rejuvenesceu 30 anos, cara. Né? Aí o outro lá, mas o Hitler era vegetariano. Pois é. Tu entendeu? Então, como carne, não como carne, o que eu faço? É um ponto de entendimento de cada um, né? De cada um. Cada um tem uma estrutura. Exato. Então tem aqueles lá que, né, é tudo do certinho com os animais e vai lá no mercado e compra o presuntinho. Entende? Compra o presunto. Esse presunto vem da onde? Dos alienígenas? Do alface. Né? Então, nós estamos vivendo um tempo assim de obrigatoriedade, que é aquilo que tu dizia, de obrigatoriedade de tu construir dentro de ti um parâmetro. Se para ti tu gosta e te faz bem, espetáculo. Que esse bem se irradia aos outros. Né? Se isso tu gosta e te faz bem, que bom. Né? Tanto na questão do exercício, na questão do dormir, na questão do comer, né? Até às vezes na questão que nós também pecamos, né? O cara chega para mim e me diz, que estou com dor de cabeça e tal. Aí eu já, toma tal coisa. Não, ainda que te manda tomar um chá, né? Pior seria se fosse um faixa preta poderoso, né? Já tem o remedinho pronto para enfiar. Aí eu digo para ele tomar um chá, dor de cabeça. Não, eu não te daria chá para dor de cabeça porque eu te diria, né? Que tu teria que ver a causa da dor de cabeça, né? Eu tô com problema de estômago, né? Se é digestivo, toma lá uma macela, eu diria. Se é azia, toma uma espinheira. Mas às vezes... O cara tem que saber o que ele tem, né? Exato. E às vezes, o que para mim é... Não digo bom, porque tudo é bom, né? O que vem de Deus, nosso Pai. O que para mim senta, às vezes para ti não. Então... É exatamente isso que está acontecendo com a humanidade. Essas imposições, esses valores impostos, tu tem que comer isso, tu tem que fazer aquilo, tu tem que dormir tanto, isso aí vai desandar. Vai desandar. E a gente é tão ignorante que a gente às vezes tenta fazer alguma coisa uma vez, não dá certo, porque às vezes o problema está um pouquinho mais sólido dentro, e a gente descarta, isso aqui não presta, isso aqui não serve. E aí, se o outro fizer, a gente diz, mas tu tá errado. Mas pro outro deu certo. Então, para ver como a gente tá distante de se conhecer, porque tu falou da questão, né, do exemplo. Eu tenho uma dor de cabeça. O que tá gerando a dor de cabeça? Eu não posso só querer combater a dor, né? Eu tenho que saber o que tá gerando, qual é porque geralmente a cabeça reflete um órgão. Alguma coisa, alguma, e a gente sabe, né, o lugar... deveria saber pelo menos o lugar, a relação que tem. Mas a humanidade, de uma forma geral, ela perdeu essa possibilidade de se conhecer, porque tem tudo muito fácil à mão. Eu tô com um sintoma tal, eu tenho esse remédio, eu tenho esse. Então, tu não te conhece. E tu tenta... Mas isso reflete exatamente aquilo que os nossos irmãos maiores nos ensinam. De que nós vínhamos num tempo infantil, de crianças, e que nós adorávamos que os outros faziam tudo por nós. Aí tu ia lá, toma isso. Tu ia lá, faz assim. Chora que alguém te dá. Deixa para mim que eu vou resolver. Né? Foi sempre assim a humanidade. Até porque o conhecimento, até porque o acesso à própria informação era um pouco mais difícil naquele tempo. E hoje, nós continuamos, às vezes... querendo ficar nessa questão de criança. De tipo assim,
Antônio, tô com um problema assim, o que que eu faço, né? Se não der certo, a culpa é tua, tu entendeu? Mas, então, nós como crianças espirituais, ao invés, né, de fazer esforços para entrar pela porta estreita, nós preferimos continuar, né, nessa questão daquilo que nos foi dito, ao invés de assumirmos uma postura evolutiva. O que é uma postura evolutiva? Aquilo que nós falamos até agora. Né? Tu tem que dormir tantas horas. Tu vai dizer, olha, eu prefiro fazer assim, né? Cada organismo reage de um jeito. E para mim isso me faz bem, mas respeito quem pensa diferente, né? Respeito os que não comem carne, os que comem carne, os que tem os vegetarianos, tem os veganos que são mais radicais, né? Uhum. Radicais não, porque não é um radicalismo, é uma postura, Uhum. é uma postura. Né? Mais restritivos a si mesmos. Exato. Naquilo que consome. E aí então, porque o cara, né? Porque o outro. Tá, mas e tu? Né? Inclusive hoje o tema da nossa palestra, que inclusive vocês falaram na quinta, vocês falaram, vós sois o sol da terra. Uhum. E hoje o tema é bem parecido, inclusive na no mesmo. Né? Hoje que brilhe a vossa luz perante os homens. Eu falei com um amigo meu, hoje é sábado, né? Ontem eu acho. E aí com essa história do tempo, né? Ele me apavorou, cara. Me apavorou. Diz que ia ser pior do que a última vez. Trouxe informações. Diz que vai ser pior do que a última vez. Então, né, a gente pensa, né? Por que brilhe a vossa luz? Quando eu tomo uma postura assim, eu estou brilhando, o que é luz e o que é treva, né? Toda luz é equilíbrio, toda luz reflete o princípio, que é a ordem do Pai. Então, a partir do momento que eu semeio, né, a harmonia, o equilíbrio, a paz de espírito, né, a compreensão, as coisas boas, eu brilho, porque eu estou refletindo uma coisa maior do que a minha. Irradia. Agora, quando eu, né, retrato esses ambientes, os caos, né, caóticos que estão ao nosso redor, o que eu estou fazendo? Estou eu brilhando? E a gente gosta, eu digo humanidade, né? A gente gosta do caos, né? Porque ele suscita alguma coisa dentro de nós que é, não digo agradável, né? Mas te anula. Por isso que o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é o medo. Uhum. Né? Porque o amor é atitude, é compromisso. Medo é neutralidade. Tu não faz nada. E o que mais paira por aí é exatamente isso, a questão do medo. A nulidade. Para te anular como pessoa. Uhum. Então, como não como? É tudo um pavor. Né? Então, se eu não vou comer aquilo, vou ficar doente, porque se eu como... E aí, vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Aí tu já está determinando o que vai acontecer pelo que tu vai ou que tu não vai fazer. Então, de novo, os nossos conceitos eles estão tão enraizados em nós que eles vêm à tona a todo momento. Porque pela minha experiência, que é muito pequena, eu tenho algumas explicações para as coisas. Só que são explicações não científicas. São explicações de uma experimentação muito simples e muito única, às vezes. A gente precisa, nessa questão até do medo, tirar aquele véu que está encobrindo essa luz. Porque, na verdade, é isso. Cada vez que a gente se retrai, cada vez que a gente não age, a gente está retraindo, está puxando para trás, está escondendo a potencialidade que a gente tem, né? E a gente tem uma potencialidade muito grande. Não de analisar o tempo, vai acontecer. Quem é que sabe o que vai acontecer? Não, ou como vai? Exato, né? E o movimento é o contrário, né? Tu tem que botar, porque a informação hoje ela está aberta, acessível, né? Então tu tem que jogar a informação para dentro e tu tem que, né, fazer dessa informação, como tu dizia, da tua experiência, né, um ser útil,
né? Um ser agradável, uma coisa boa no ambiente que tu tá. E não, muitas vezes, né, permitindo que todas essas coisas externas, que estão acontecendo, é claro, te sufoquem, tu te retraia, e como tu não tem, né, como tu não tem uma força interna que te dê, né, uma análise e te coloque num ponto, digamos assim, de trabalho, o que vai acontecer? Chega um ponto que tu desiste das coisas e tu desiste de tudo, né? Desiste até de viver. Tem pessoas que desistem de viver. Pai, aí, qual O é que 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 é a moral acontece? da história? Tu veio para cá para aprender, para viver. Uhum. E chegou um ponto na tua vida que tu Te desistiu de nega, viver. né? Tu larga a mão, tu Não, desiste, larga de mão como se tu e pudesse muitas fazer vezes isso. tu usa artifícios e vai, né? É uma loucurinha nossa, né? Porque parece que a gente tem essa possibilidade de, não quero. Não, tu não quer agora, mas tu vai, então, daqui a pouco tu vai de novo. Aí tu vai com outras situações um pouco mais, não é aquecidas, mas um pouco mais fortes para te movimentar, para te fazer sair daquele lugar ali que tu, né, te tirar aquela cadeirinha cômoda, aquela poltroninha que tu resolveu sentar e deixar a vida passar. Não, vamos lá, vamos atrás do negócio. Exato, então cada um tem que ter esse ponto de equilíbrio, né? Ah, que é aquela questão da autoanálise. Jesus nos ensina, né? Faça os outros o que gostarias. Então, quer dizer, a partir do momento que tu vê que aquilo não é útil nem para ti nem para os outros, a hora de mudar, né? A hora de mudar. Então, a partir do momento que nós estamos aqui discutindo de coisas rasteiras, né? Mas a partir do momento em que tu pensa que não cai um fio de cabelo, que nem está escrito, sem que Deus o saiba, a partir do momento que tu pensa que Deus é Pai bom e justo, né? Como é que tu vai conseguir entender essas questões, né? Das diferenças, né? Uma pessoa que nasce totalmente privada, né? Ela já nasce ou ela dura 2 dias. Uhum. Então, quer dizer, ou nós não compreendemos, né? Ou não existe. Ou não existe, ou Jesus, um monte de gente mentiu para nós. É. Mas a partir do momento que tu analisa, né, tu vai ver que verdadeiramente nós estamos cegos e conduzidos por cegos e ambos caíram no precipício, né? Uma das belezas da vida é que ela todo dia ela te apresenta um panorama novo. A gente pode dizer assim, não, novo. Obviamente são pontos de vista, né? São interpretações, mas todo dia é uma oportunidade nova. Tu pode de manhã quando tu acorda e planejar ou designar assim, hoje eu vou fazer isso, isso, isso. Tu pode organizar, né, algumas coisas, só que tu não sabe se elas vão acontecer, se elas vão acontecer do jeito que tu planejou. Tu não conhece os detalhes desses acontecimentos, de que forma que elas vão acontecer. Na verdade, a gente não conhece nada, a gente só tem uma expectativa do dia ou do futuro, mas ele se apresenta de uma forma totalmente nova dentro daquela concepção, de novo, né, pequena que eu tenho de interpretação, porque eu planejo tudo de acordo com a minha vida, de acordo com o que eu experimentei, mas as novidades, elas acontecem todos os dias. Ah, eu vou em tal lugar. Naquela ida, quantas coisas interessantes acontecem, quantas pessoas tu encontra, quantas coisas tu observa, quantas coisas tu sente de forma diferente. Essa é uma das magias da vida, mas a gente tem que estar aberto para isso, porque se a gente sai caminhando assim, olhando para o chão, a gente só consegue ver as pedras. Até porque quem organiza tudo isso, né, é um princípio, né, de ordem, um princípio de harmonia e de amor, né? Não é um princípio que te pune, né, que te faz sofrer. E sim, ele te dá o caminho do trabalho. Então, muitas vezes, a dificuldade, ela surge exatamente para o fortalecimento, né, do nosso entendimento em suplantarmos essas mesmas dificuldades. Eu falava na quarta, né, se nós olharmos para trás, Antônio, existem bilhões
de pessoas piores do que nós. Se nós olharmos para frente, existem milhões, só milhões, né? Então, quer dizer, nós estamos muito bem, globalmente falando, humanitariamente falando, individualmente falando, a nível Fazendo de uma sociedade. comparação, né? Exato, nós As estamos possibilidades que nós temos. muito bem. E mesmo assim, poucos de nós, né, encontram motivos para estar alegres, encontram Para brilhar. motivos para brilhar, né? Encontram luz. motivos para, de repente, assim, dizer, não, Bato, viu o tempo? O tempo. Vamos rezar, né? O tempo é o tempo. A nós cabe o quê? Gostando ou não, ele vai ser. A nós cabe o quê? É viver. Então, por isso, desse cuidado, né? De verdadeiramente nós, querendo ou não, pelo amor ou pela dor, nós vamos ter que sair da infância espiritual. Nós vamos ter que saber, quer comer carne? Não tem problema, né? Quer fazer daquela maneira? Não tem problema. Desde que, digamos, não traga mal a outrem. Mas também, tudo certo. Cabe a Faz cada parte do processo de Exato. aprendizado, né? Cada um de nós tem que respeitar, né? Agora, o importante vai ser que cada um vai ter que fazer isso. Porque senão vai ser verdadeiramente uma coisa muito caótica, né? De um lado, uns defendendo ideias, do outro lado, outros defendendo ideias, mas para tirarem o teu tempo e o teu dinheirinho, né? É porque tu que deve decidir o que tu quer comer, o que tu quer fazer, porque a responsabilidade desses atos é tua. Então não adianta eu pedir para os outros, porque eu vou ter opiniões diversas. Eu tenho que fazer a minha escolha, arcar com ela e caminhar com ela. Se for certa, eu estou ampliando. Se não for, eu vou corrigindo. Esse é o propósito, né? Eu tenho que trazer aprendizado, eu tenho que saber o conhecimento. Se o outro me determina, eu não aprendo. Até no Livro dos Espíritos tem isso, né? Que da diversidade das raças e das culturas, né? Então, quer dizer, não adianta nós ficarmos aqui, que agora é um mundo globalizado, e às vezes, né, nós ficarmos sapateando, digamos assim, nessas questões culturais, né? Porque lá é assim, então. Lá é assim. Uhum. Lá é assim. E serve para eles assim. Serve para eles. E eles estão confortáveis assim, né? Então, tudo bem. Vamos esperar o tempo deles. Se ao nosso ponto de vista é uma coisa ruim. Se é uma coisa boa, que a gente siga, né? Como a cultura oriental nos ensina um monte, como a nossa cultura também ensina eles também. Então, tirarmos o melhor de tudo isso e verdadeiramente fazermos, né? Estarmos atuantes e não sermos instrumentos de negatividade, né? De pavor, de medo, de insegurança, de falta de fé, né? Uhum. Bom, para te ver a nossa tão grande a falta de fé, é que hoje o que mais cresce no planeta são essas casas de aposta, né? Porque em vez de nós acreditar no meu potencial, no meu trabalho, nas minhas coisas, eu estou botando aquilo que é suado numa aposta. E quem te garante que tu vai ganhar, cara? Eu estou aplicando na perda do outro. Porque para eu ganhar alguma coisa ali, alguém tem que perder. Então eu tô... Tem alguma coisa errada nessa história. Sim, alguém tem que perder, mas pelas probabilidades tu também vai perder. A grande probabilidade é que tu Não. perca. Mais E do que ganha. o pior de tudo, que eu pessoalmente acho, e até falando na rádio e falando ali, que às vezes personalidades, pessoas assim, né? Formadoras de opinião. Formadores de opinião, incentivando esse tipo de atitude para as crianças, que nem, não, vamos jogar pedra, vamos meter fogo para as crianças, né? Sim. E as crianças, Os que imaturos. elas não têm esse discernimento, elas vão fazer o quê? Elas seguem os ídolos. Sim, Né? elas vão meter pedra, elas vão meter fogo, porque é bonito de ver. É bonito ganhar, mas e aquele que está perdendo? E na real, tu está perdendo. Tu vai perder. Né? E tu A vai gente está criar, alimentando, né? e tu vai criar um monstrinho dentro de ti, né? Monstrinho esse que... Ele vai te devorando aos pouquinhos, ele vai Exato. tomando conta de ti, Exato. vai se adonando de ti. Quando a gente percebe, a Bom, gente é um nós monstrinho. comentamos aqui, para encerrar, né? Nós comentamos aqui que teve que ter a atitude do próprio governo das pessoas não conseguirem gastar o dinheiro que elas ganhavam Do Bolsa. do Bolsa Em Família apostas. em apostas.
porque eles gastavam praticamente todo o dinheiro da Bolsa Família. Usam para um fim ao qual não é criado. Exato. Não Era foi pro para aquilo que leite, foi pro feito. pão, e os caras iam apostar para ficar rico, né? A humanidade e nós, né? Somos Não, a nós somos humanidade. terríveis. A gente tem muito para... Sim, e por isso Nós que não sabemos nem o básico. por isso que nesse ambiente a gente tem que buscar no Evangelho, né? Pedindo Pedir a inspiração para que, Exato. né, os nossos irmãos maiores ali, eles nos mostrem, e eles sempre mostram. É que nós às vezes não temos muito interesse, né? A gente quer aplicar para os outros, tem que ser individual, né? Aí, falando em apostas, não se pode servir a Deus e a Mamon, capítulo 16. Utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. É um texto, eu acho que ele é um pouquinho... Ele é um pouquinho não é grande. tão longo. Tem Mas uma ele é- página, 2 páginas. É. Só voltando na parte evangélica, onde está lá no Evangelho de São Lucas, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. É que Deus, né? A gente não conhece, está longe. Mamon é o diabo, né? E então, O desejo. a gente não entende isso aí. Então a gente diz assim, não, mas eu não sirvo ao diabo. Entende? Não é isso. Outro serve a Deus espírito, outro serve Mamon matéria. Não existe um ser que se contrapõe ao Criador. Tudo é criação de Deus, e Deus não teria criado um ser que se contrapõe a ele. Uhum. E Existem na mesma seres- força e potência. Existem filhos rebeldes. Existem filhos que não acatam o caminho. Agora, seres, né, numa hierarquia a nível do Criador, isso não existe. E aí nós, que aqui estamos, que conhecemos pouco Deus, né, fizemos a nossa caridade e tal, mas amamos verdadeiramente Mamon. Mas a gente rotula Mamon como se fosse o diabo. Então, eu não tenho nada com o diabo, né? Eu não tenho pactos com Satanás. Então, eu estou tranquilinho. E, na realidade, Mamon não é Satanás, né? Mamon é a matéria. Se tu ama mais a matéria do que a Deus, quando tu desencarnar, quando tu morrer, tu não vai para Deus. Tu não te larga assim, porque Por tu quê? gosta daquilo. Porque está escrito, onde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. Se tu amava, né, o celular aí, sei lá, o celular não, né? Mas se tu amava alguma coisa ali, o que que acontece? Pelo fato de tu simplesmente perder o corpo, tu não vai mudar. Tu vai ficar no ambiente que tu estava. Uhum. Por isso que todo evangelho é desapego, né? O evangelho não é, vocês vão ter que se cuidar contra o demônio, vocês têm que se cuidar contra um espírito maligno. Jesus nunca falou isso aí. Jesus expulsou Sim. Os espíritos malignos, que eram nossos irmãos que vinham naquelas pessoas por afinidade. Uhum. Por afinidade. Por desconhecimento da Sim. potência, da luz, né? Sim. Ainda continuavam na sombra. Onde que o próprio Jesus foi tentado, né? Mas o próprio Jesus dá no meio, né, da tentação que ele teve, né, quando ele diz, né, quando ele se retira os 40 dias lá no deserto. Então, quer dizer, cabe a cada um de nós verdadeiramente entendermos aonde que está o perigo. Que é aquilo que que nós falamos, né? Tu começa devagarinho, quando tu nota aquilo, te dominou. Tu é aquilo. É um vício, É. tu é aquilo. E tu perdeu todo o resto, e aí foi o diabo que te levou nisso aí. É que nessa questão do diabo ver de novo, né, a nossa infantilidade. Sim. É muito mais fácil a gente designar É claro. alguém, nem que seja espírito, para colocar a culpa. Sim, Mas eu fiz porque eu estava... Ele, né? Sim, que é na linha que nós vimos tomando. Crianças. É. Né? Então, uma criança, quando ela está com um problema, ela corre para o mais velho para que resolva. E nós continuamos assim, mas não é mais assim, né? Tu vai ter que Temos tu consciência andar já com um as tuas pouquinho pernas. pra-
Tu vai ter que andar com as tuas pernas. Então, daimon, né? Daimon, que é demônio, a origem da letra é matéria, né? O que nos fascina, olha a causa de toda a problemática humana. A matéria, o apego. Tu entende? Não divido, não Não dou. é o diabo que está por aí empurrando um para um lado para o outro. É a eu, matéria. eu que não quero me É o largar. orgulho e o egoísmo manifestado. E nessa matéria, o dinheiro, né? Que é o que vai falar, a fortuna, que é uma parte, é um bem Sim. material, que com ele tu adquire outros bens, mas que quanto mais tu tem, mais tu vislumbra do que mais tu pode ter. Então tu fica tomado por isso, tu fica Não, e o ensanguecido. dinheiro, ele derruba qualquer resistência, né? Porque tudo tem um precinho, né? Tudo tem um preço. Tem um pensador gaúcho que ele disse: todo homem que se vende recebe muito mais do que merece. Porque Verdade. tu te vende, a tua moral, você foi. Aí tu. Eu contei essa na rádio aqui também, né? De Roosevelt, que quando ele vai fazer é uma rodovia de trem que atravessa os Estados Unidos de leste a oeste. Isso, leste a oeste. E tem 3 grupos, um inglês, um americano e um japonês. E ele está na mesa com o japonês. E o japonês tenta comprar ele, né? Dando favores e tal, para ganhar a concessão. Para ganhar a concessão. Aí ele chega num ponto e ele diz assim pro cara: para por aí, porque senão tu vai chegar no meu preço. Porque todo mundo tem preço. Sim. Mas ele já... Tu vai me tentar muito. Exato. E eu não vou resistir. Como a ideia dele era uma questão de ser correto, nós não vamos nem começar a negociar, né? Porque a partir do momento que tu negocia, que nem tu falou, tu já tem preço. E quando tu tem preço, tu não vale nada. É isso aí. Não vale nada. Não vale aquele tostão ali. Não vale porque eu te comprei. Tu é, como é que, né? Acessível. Essa é a grande verdade. Então, a questão da riqueza, inclusive toda a literatura, o próprio Evangelho, Jesus não prega pobreza. Inclusive, ele tem até problemas com os apóstolos quando ele vai na casa lá do Ezaqueu, né, que é um rico. Aí cobrador de impostos. Um cobrador de impostos, eles vão mal lá. visto, né? Exato. E aí eles vão lá e aí depois os apóstolos dizem: pô, Jesus, tu prega uma coisa e vai lá na casa daquele ricão e tal. Vai lá te aproveitar, né? Aí Jesus dá no meio de novo, né, tio? Outra explicação, né? Aí ele diz: mas olha o bem que a riqueza dele gera, olha quantos funcionários ele tem, quantas pessoas trabalham para ele e ele distribui a riqueza, olha a maneira como ele faz, né? Então, e tu, né, vamos dizer, um apóstolo, quem que tu ajuda? Nessa tua pobreza, porque tu não quer te envolver. Tu não tem nem para ti, como é que tu vai ajudar, cara? Né? Sim. Aquilo ali é ruim, eu não quero, então, mas também eu não uso o benefício. Daimon, a riqueza, a matéria, é uma ferramenta educativa, né? É um elemento evolutivo, a matéria, e não uma propriedade, que a partir do momento que tu começa a usar ela como propriedade, que tu ama mais ela do que a Deus, ela te domina e ela te corrompe, que é essa a ideia original, né? Que não tem como servir a 2 senhores. Se tu serve a Deus, é a questão da família e do desapego, né? Nada é teu e com aquilo que tu tem que ajudar. Trabalhar pelo bem. Ele diz que se te pedir para andar 1 milha, anda 2 milhas. Se te pedirem a jaqueta, dá também o blusão, né? Reza para quem tem coluninha. Ou seja, nos não é pedido... resistir. Exato, nos é pedido muito mais, porque nada é nosso. E a partir do momento que a gente dá daquilo que não é nosso, né, que a gente tem esse desapego, o que acontece? Nós estamos fazendo a vontade do Pai e estamos junto com Ele. E estando junto com Ele não vai te faltar nada. É que nem um bom pai de família. Imagina se ele não vai assistir aquela criança que tem necessidade de sapato, necessidade de comida, ele vai assistir. Vai atender. Vai atender. Que é a obrigação dele. Obrigação, né? É o dever. Do ser humano. É. E o Pai é por amor, né? Deus, nosso Pai, é por amor. Por amor porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele nos dá até mais do que a gente... Não, mais não. Sim. Nos dá mais do que a gente imagina.
não do que a gente precisa. Vamos lá ler alguma coisa aqui para Vamos ver. ilustrar, né? Até para quem quiser acompanhar, é o capítulo 16, e essa do Zaqueu, tá uma página anterior, tá? Ah, tá, que tem a parábola do... Tem a história do Zaqueu, ali, Do Jesus Zaqueu, na né? casa de Zaqueu, é. Depois É. vem a parábola do mal rico, parábola dos talentos. É bem interessante esse capítulo. Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus, que a dispensa, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem recursos, pensamento que repugna a razão. Isso é importante. É bem interessante pensar nisso. Então, É importante. se fosse mal, Deus teria te dado uma Exato. Se a ferramenta riqueza ruim. fosse fatalmente uma situação de Perdição? perdição, Deus não a teria dado e não teria criado isso para os seus filhos, que ele quer o bem dos filhos. Né? E como toda matéria, né? A matéria Exato. não é ruim, é o uso que se É faz o dela, uso né? que se faz. O álcool, o É. uso. O uso. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. Interessante. Olha aí, ó, de É novo. uma prova, né? Aham. É uma prova. A riqueza é uma prova Perigosa. e a miséria é uma prova. Aham. Né? É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê, frequentemente, aquele que passa da miséria à fortuna esquecer depressa a sua primeira posição, aqueles que o dotaram, aqueles que o ajudaram a tornar-se insensível, egoísta em vão. Mas do fato de tornar o caminho difícil, não se segue que o torne impossível, e não possa tornar-se um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe se servir, como certos venenos podem devolver a saúde, se são empregados a propósito e com discernimento. Exatamente. Então a força, né, do diabo, de daimon, mamon, matéria, é tão grande que aí ele exemplifica, e é verdade isso, né? Que pessoas que saíram da miséria e que ficaram ricos, né? Eles negam totalmente aqueles que muito ajudaram eles lá atrás, entende? Porque Nos momentos mais difíceis, né? exato, porque ficaram cegos, entorpecidos, envolvidos, né? Seduzidos, nós poderíamos assim dizer, por esse, né, ser. Mas não é um ser, simplesmente é um aspecto da criação que Deus coloca na tua mão e que tu não sabe usar. Aí ele diz da mesma maneira, é que nem os venenos. Se tu usar eles na dose certa, Salvam. né? A base da homeopatia é exatamente isso. Similos curantum similos, ou seja, semelhantes curam semelhantes. Então toda doença é um desequilíbrio. Aí tu pega o princípio do desequilíbrio e tu toma, né? Diferente qual seja o teu desequilíbrio. E tu vai tomar doses pequenas de veneno. Que aí o organismo, que nem uma vacina, né? O organismo recebendo aquelas pequenas doses negativas, ele vai criando os anticorpos, ele vai criando a situação para chegar a ponto de equilíbrio. E a gente não entende como é que isso acontece. Mas a gente não entende nem como é que a doença aconteceu, então Sim. vai entender a cura. É. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me, ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui e que a salvação só tem esse preço, para mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Esse jovem, com efeito, acreditava-se quite porque tinha observado certos mandamentos e, todavia, recua ante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. É que é o que geralmente a gente faz, né? Quanto custa? Nós estávamos na quarta-feira estudando aquela parábola dos trabalhadores da última hora, né? Tem aqueles que só trabalham mediante acerto.
Tem aqueles que trabalham, né, porque o patrão disse, ide que vos darei o que é justo. E tem aqueles que estão prontos ao trabalho, não importa a hora, dia, nada, eles estão prontos. Né? E naqueles ide que vos darei o que é justo, muitos de nós se enquadram nisso. A gente faz aquela caridadezinha medíocre, né, achando que com aquilo a gente vai se salvar. Né? Eu sou bom. Eu sou bom. E aí, o que tu acabou de ler, né? Ou seja, a gente acha, né, que fazendo pequenas coisas, a gente realmente vai, que era o que acontecia com o rico. Ele ajudava, ele não roubava, ele não matava, ele honrava todos, honrava pai e mãe, pá, para papá. Aí Jesus diz, então vai lá, vende tudo, dá tudo para os pobres e me segue. Ele foi, só que ele não voltou mais, né? E não vendeu, né? Não vendeu, E não. não vendeu nada. Não é tão simples. Ele até diz, né? Não ia até esse sacrifício, o desejo da vida eterna, a última frase. A proposição que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para pôr a descoberto o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um perfeito homem honesto, segundo o mundo. Não fazer mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e sua mãe, mas não tinha verdadeira caridade, porque sua virtude não ia até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio. Fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, tomadas em sua acepção rigorosa, seria a abolição da fortuna como nociva à felicidade futura e como fonte de uma multidão de males na terra, e seria, além disso, a condenação do trabalho que a pode obter. Consequência absurda que conduziria o homem à vida selvagem, o que, por isso mesmo, estaria na contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é fonte de muitos males, se ela excita tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, é preciso tomar-se não à coisa, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser mais útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza não devesse produzir senão o mal, Deus não a teria colocado sobre a terra. Cabe ao homem dela extrair o bem. Se ela não é um elemento direto do progresso moral, é, sem contradita, um poderoso elemento do progresso intelectual. Tem duas palavrinhas bem interessantes, né? Abnegação. O que é abnegação, né? É tu tirar daquilo que é teu e tu dar para o outro. E existe outra palavrinha também que Jesus nos ensina, que é compaixão, né? Tocado de compaixão. Então, para tu enxergar a necessidade, tu tem que ter compaixão. Tu tem que observar, né? Para ser abnegado, tu vai resolver aquele problema. Botar em Tu não vai prática medir a compaixão, esforços. né? Que foi o que o cara fez. Ele levou o cara lá e disse, faz o que precisa que depois eu te pago. Né? Tu não mediu dinheiro. Não, desfaz até que tu gasta R$5 e depois deixa o cara morrer. Até que tu arruma. Entende? Então, a abnegação é tu dar, é tu te sacrificar pelo outro. Abrir mão de ti, né? Exato. Né? Compaixão é tu enxergar o outro. Isso não existe hoje. Existe enxergar o outro, julgamento, condenação, tu entendeu? Agora, nós sermos, né, termos compaixão e sermos abnegados, vermos que tem o problema e tu perde teu tempo, tu perde tua coisa em prol ao teu irmão. Por isso que está escrito, né? Naqueles dias a caridade esfriará. Nesses dias, a caridade esfriará. Aqueles dias são hoje já. São hoje. Não sei, falta muito? Não, tem mais um parágrafo grandinho só. Vamos ler, porque é bem instrutivo isso aí depois para finalizar, né? É. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região é insuficiente, será preciso ir procurá-la fora. Por isso mesmo,
As relações de povo a povo se tornam uma necessidade. Para torná-las mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que as separam, tornar as comunicações mais rápidas. Para esses trabalhos, que são a obra dos séculos, o homem teve de tirar materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais segura e rapidamente, mas para realizá-los foram-lhe precisos recursos. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como o fez descobrir a ciência. A atividade necessitada por esses mesmos trabalhos aumenta e desenvolve a sua inteligência. Essa inteligência, que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza sendo o primeiro meio de execução, sem ela não há mais grandes trabalhos, não mais atividade, nem estímulo, nem pesquisas. E é, pois, com razão, considerada um elemento do progresso. Muito bem. Não existem coisas ruins. O que existem é mau uso, né, das coisas. Porque tudo é criação de Deus. Então, como é que a gente vai dizer que é ruim a criação? Não tem como, né? É o uso que a gente faz. Assim como as pessoas, a gente diz que aquela pessoa é má. Aquela pessoa está agindo de forma errada. Mas ela não é de essência má. A essência é muito pelo contrário, é boa, né? Então, Eu só vou ler a saideira aqui para todos nós. Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Vamos ver se está aqui. Pergunta 131. Há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Se houvesse demônios, eles seriam obras de Deus. E Deus seria justo e bom se houvesse criado seres devotados eternamente ao mal e infelizes? Essa é linda, né? Se há demônios, eles habitam em teu mundo inferior e em outros semelhantes. Se há demônios, eles habitam em teu mundo inferior e em outros semelhantes. Um grande abraço. Obrigado Livro a dos todos. Espíritos. Isso aí, obrigado a todos e até sábado que vem, né? Continuando agora na rádio, mais até o meio-dia, o programa Renascer. É isso aí. Tudo de bom.